queridos amigos. Se não estão inscritos, venham logo para o nosso grupo, sem esquecer o seu joinha, claro. Isso é muito importante para a valorização do nosso canal. Acabamos de tratar da mornidão generalizada da última igreja cristã. E talvez por isso, quase ninguém fale mais sobre a segunda vinda de Jesus, nem advirta sobre as terríveis consequências para os seguidores da nova ordem mundial, repetindo-se a pecaminosa negligência que aconteceu no primeiro advento. Exceto alguns pastores de ovelhas, não havia quase ninguém esperando pelo Salvador do mundo. Os sacerdotes, os escritores públicos, a quem foram confiadas as profecias, poderiam sim ter discernido os sinais dos tempos. Miqueias 5:2 definiu a cidade do seu nascimento. E Daniel 9, 25, 26, o tempo de sua vinda e morte na cruz. Hoje, de igual maneira, não podemos ver nenhuma evidência de que Cristo seja esperado e tampouco vemos algum preparativo sendo feito para receber o Rei da Glória. Por isso, se alguém for hoje ao centro da cidade para anunciar essa matéria, certamente dirão: o que quer dizer esse tagarela? Sim, meus amados, devido às falsas teorias que disputam pela supremacia espiritual e à incrível multiplicação dos meios de comunicação que promovem a dispersão intelectual, os sinais sociais profetizados para o nosso tempo revelam, entre outras questões, uma sociedade indiferente, materialista e mundanizada. E dentre os sinais mais notórios que caracterizam a última geração, podemos destacar justamente a descrença quase absoluta sobre a segunda vinda literal, pessoal e gloriosa do Messias, acompanhado visivelmente pelos milhões de anjos que existem no céu. Mesmo entre aqueles que acreditam nessa bendita esperança, a maioria vive como se ela nunca fosse acontecer. Se os primeiros sinais do tempo do fim foram marcados na Bíblia para serem vistos na natureza e nos astros, principalmente, os últimos se destacam pelas características das pessoas que vivem ao nosso redor. Confiramos inicialmente o destaque dado por Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estes dois versos apresentam 7 pontos diferentes que merecem nossa atenção. Em primeiro lugar, eles salientam o conselho para tê-los em conta, que além de não ignorá-los ou de esquecer sua mensagem, deveríamos considerá-los do ponto de vista prático, observá-los com atenção em comparação com o que ocorreu na sua primeira vinda. O segundo ponto é, antes de tudo. Esse termo destina-se a reforçar ainda mais a importância do seu conteúdo. Não só ter em consideração o que o texto apresenta, mas fazer disso uma prioridade, para não ser negligente e não ser enganado. O terceiro ponto a ser destacado é o de que os destinatários desta declaração estariam evidentemente vivendo nos últimos dias, constituindo-se, portanto, em um sinal bem visível no tempo do fim. E o que é que devemos tomar em consideração, antes de qualquer coisa, no tempo do fim? É o fato de que virão escarnecedores. Neste quarto ponto, Pedro profetiza sobre os zombadores da palavra e das profecias, que apareceriam em nosso meio, muitos deles infiltrados nas igrejas, como vimos anteriormente no mundo religioso. O quinto ponto fala da natureza desses escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. Trata-se, portanto, de pessoas aparentemente religiosas, mas descomprometidas com a verdade. São carnais, pois que, segundo a definição de 1 Coríntios 3, de 1 a 3, elas foram batizadas
mas andam segundo a carne, permanecendo criancinhas em Cristo sem o devido discernimento espiritual. E sobre o que estariam mofando ou fazendo troça? Este é o sexto ponto e o centro da mensagem desta sessão. Estariam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Essa interrogação indica que nos dias do retorno literal de Jesus, enquanto alguns estão atentos sobre a iminência do seu retorno, a maioria estaria ridicularizando, não dando crédito e buscando tirar a importância dessa pregação, disseminando a dúvida e questionando: onde está a promessa da sua vinda? Isso é, de onde saiu essa ideia maluca da abertura do céu? Não se pode interpretar essas passagens literalmente. A segunda vinda de Cristo já aconteceu há muito tempo. É de ordem espiritual. Outros dizem: não estamos autorizados a tratar deste assunto, porque o dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Realmente, a abordagem desse tema fundamental tem causado muita contradição. E apesar da proclamação da segunda vinda de Jesus em glória e majestade ser estimulada pela Bíblia, observamos severa oposição de muitos dentre os crentes e descrentes. No fundo, estas pessoas não desejam ouvir sobre a iminência da vinda do seu Senhor porque tremem pela possível exposição de seus pecados ocultos. Muitos não se limitam a não querer ouvir os argumentos da Bíblia, como também ridicularizam aos que se interessam pelas promessas do seu Salvador. O que mais impressiona é que parte importante deste grupo se encontra entre os mais prestigiados representantes da fé cristã. E dentre os que ensinam a religião, se destaca o Papa Francisco, o qual desdenha abertamente do retorno pessoal de Jesus Cristo. Agora é a vez do anticristo, isto é, de alguém que venha no lugar de Cristo dizer-lhe com desenvoltura, sem nunca assumir esta honrada posição. Mas será alguém certamente indicado por ele, como o Papa Emérito, por exemplo. Assim, os sacerdotes romanos, em sua maioria, bem como a grande maioria dos pastores evangélicos, também escarnecem dessa promessa gloriosa citada cerca de 2.000 vezes em toda a Bíblia. Não se conformam de apenas escarnecer, mas ainda estão chamando de hereges aos que seguem a palavra de Deus, literalmente, assim como ela se encontra nas Escrituras. Só que os hereges modernos são chamados de fundamentalistas. E para os escarnecedores mais agressivos, os fundamentalistas religiosos, apesar de desarmados, são tidos na conta de pessoas tão perigosas para o sucesso da nova ordem mundial quanto os fundamentalistas políticos, isto é, quanto aos terroristas, e como tais devem ser exemplarmente combatidos. Sim, fundamentalista é o termo atual inventado para substituir a palavra herege, que foi usada no passado para perseguir e matar os filhos de Deus. A carta apostólica que demarca a contagem regressiva dos últimos 3 anos e meio da Terra, nos quais haverá terríveis perseguições contra os fundamentalistas, já tem título: Dies Domini, ou Dia do Senhor, exaltando o domingo como dia de adoração. Foi redigida pelo Papa Emérito Bento XVI e publicada em 1998 por João Paulo II. E é neste clima de arrogante descrença que surge o nosso último ponto. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Foi prevendo essa incredulidade que Jesus comparou as condições de sua segunda vinda com a vida do dilúvio, em Mateus 24, 39. Não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bem, o tempo disponível para este vídeo chegou ao fim.
precisamos encerrá-lo por aqui, mas não antes de deixar uma meditação musical, como é o nosso hábito. Fiquem com o Senhor da vida, sem esquecer de ocupar o seu espaço nessa hora crucial. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sing.